Olá, boa noite a todos. 31 de maio, 21 horas, estamos iniciando mais uma live aqui, não é, pelo Facebook. A doutrina, onde nós procuramos abordar o espiritismo de Allan Kardec, né, a doutrina espírita. E o tema dessa noite, nós vamos falar aqui um pouco sobre religião, não é? E a gente começa essa live justamente com a primeira questão, né? Lembrando que aqueles que porventura verem acompanhar essa live podem colocar aqui suas perguntas. Se pudermos responder durante a live, vamos responder. Se não, após a live, em algum outro momento, nós colocamos aqui as respostas, né? Mas todos estão convidados a interagir. A primeira pergunta que nos vem, né, dentro do tema, da temática desta noite, é a religião em si realmente ela é necessária? Essa é a primeira pergunta que nós queremos compartilhar aqui nesse estudo. Lembrando que nós estudamos aqui a doutrina espírita, né? Utilizando a, a tecnologia, não é? A live, para compartilhar esse estudo com mais pessoas, né? Procurando chegar àquelas pessoas que, porventura, também desejam estudar o Espiritismo. E aqui é um campo mais aberto para que a gente possa trocar essas informações. Então, a primeira pergunta seria: a religião em si ela faz sentido? Ela é necessária? Não é? Nós devemos nos perguntar isso em algum momento. A gente consegue viver bem sem a religião? Ou nós entendemos que ela é necessária na nossa vida, né? Ela faz parte, a gente precisa realmente da questão religiosa, vamos colocar dessa forma, né? E aí a gente também pode perguntar, não é? Dentre tantas religiões que existem no mundo, né, as milhares de religiões que existem no mundo, não é? Qual delas a gente vai escolher, não é? Qual religião realmente poderá fazer sentido para a nossa vida, para a nossa existência, né? Então, muitas vezes, a gente pode se deparar com essas questões, né? Primeiro, se ela realmente é importante, né? Sabemos que tem pessoas que não frequentam religiões, né? No entanto, elas têm ali uma vida reta, vamos colocar assim, né? Uma vida equilibrada, certo? Tem as suas crenças e pode ser que elas fiquem com as suas crenças para elas, né? Mais ocultas ou até mesmo dentro de casa, com a sua família e tal, sem frequentar um templo religioso. E entendemos nós que não há nada de errado nisso, não é? O importante é nós termos uma crença, acreditarmos em Deus, né? E nós temos por cristão, né? Cristãos, acreditamos nos ensinamentos de Jesus. O Espiritismo, ele é uma doutrina filosófica, não é? Que tem o seu cunho religioso, seu aspecto religioso. Estamos na 10ª live. Desde a primeira live a gente tem falado muitas vezes, né, que o Espiritismo não é uma religião, né, no seu contexto todo. E hoje a gente quer abordar um pouquinho disso, quer entender um pouco mais disso, né, porque pode parecer para algumas pessoas algo uma surpresa, né? Mas o quê? Então o Espiritismo não é uma religião? Né? Então a gente vai entender um pouco isso, porque isso já foi falado em outros momentos, né? E o próprio Allan Kardec também, em algum momento, teve que responder essa pergunta, né? Então, nós vamos trabalhar um pouquinho esse ponto na noite de hoje, né? Vamos aqui começar a trabalhar com Allan Kardec, então, né? Vamos entender um pouco sobre essa questão da religião em si, né? Bom, Allan Kardec, a partir do momento que ele sistematiza, né, a doutrina espírita para o mundo através dos ensinamentos dos espíritos, né? Tudo aquilo que eles vieram trazer. O Allan Kardec foi compilando isso, foi anotando as perguntas, respostas, etc., né? Até o lançamento do Livro dos Espíritos em 1857. Havia uma outra edição que ele fazia, né, da Revista Espírita, né? Então a Revista Espírita também foi publicada durante vários anos, né? E numa dessas publicações da Revista Espírita, em 1868, né? Ele vai fazer um discurso na Sociedade Espírita de Paris,
E esse discurso é exatamente na sessão anual comemorativa do Dia dos Mortos, né? É assim que eles definem lá na França. E nesse discurso de abertura, tem essa pergunta, né? O Espiritismo é uma religião? Então, nós vamos trabalhar um pouquinho isso até para a gente entender um pouco mais, conhecer um pouco mais o Espiritismo, né? E também para a gente fazer essa reflexão, né? Íntima de cada um, né? Com respeito ao aspecto religioso, né? Bom, o Kardec vai iniciar lá a sua parte no seu discurso e ele vai lembrar de uma frase, né, de Jesus, né? Onde quer que se encontrem duas ou três pessoas reunidas em meu nome, aí eu estarei, né? Entre elas, né? Eu estarei entre elas. Assim falou Jesus, né? Está lá em Mateus 18 e 20. Então Kardec começa com essa frase, lembrando dessa frase de Jesus. Ora, então a gente já pode começar a entender que quando duas pessoas ou mais se reúnem em nome de Jesus, ou seja, né, procurando entender os ensinamentos do Cristo, né, seja numa prece, numa oração ou num estudo, né, então ali está configurado que existe ali um objetivo, né? Então Jesus estaria junto dessas pessoas, né? Duas ou mais pessoas quando reunidas. Não é? Bom, então Kardec vai explicar o seguinte: ele começa nesse discurso falando da comunhão de pensamentos. Não é? Ele vai dizer o seguinte: ele faz uma pergunta: será que a gente compreende bem o alcance dessa expressão comunhão de pensamentos? Né? O que vem a ser uma comunhão de pensamentos? Né? Ele está desenvolvendo um raciocínio para chegar nessa resposta lá sobre o Espiritismo ser ou não uma religião. Né? Nós vamos acompanhar. Então ele fala que poucas pessoas têm de fato uma ideia completa sobre a questão da comunhão de pensamentos. Né? O Espiritismo vem explicar a causa e a força dessa situação do espírito. Né? Isso é muito importante quando a gente fala em comunhão de pensamentos, porque isso vale para todas as nossas atividades, todas as nossas relações. Né? Se a gente pegar uma família, por exemplo, um casal, né, um casal onde os pensamentos não estejam em comunhão, ou seja, né, a maior parte deles, obviamente, né, pode ser que em algum momento nós tenhamos dificuldades nesse relacionamento. Isso vale para tudo, né? No trabalho, no estudo, em qualquer situação onde pessoas estejam juntas, estejam trabalhando, né? Se não houver ali um ponto central, né? Um objetivo em comum, né? Onde as pessoas pensem naquela direção, né? Formalizem, construam os seus pensamentos, embora individuais, obviamente, mas se não tiver ali um foco, né? Uma direção, um sentido, nós teremos algumas divergências, algumas dificuldades, não é? Então, Kardec já começa falando disso. E aí ele vai explicar o que seria comunhão de pensamento, né? Quer dizer, pensamento comum. Isso que ele vai estar explicando, é comunhão de pensamento, um pensamento comum, ó, unidade de intenção, de vontade, de desejo, de aspiração, né? Então, quando um grupo se reúne, que estamos falando no aspecto religioso, mas como falei há poucos minutos atrás, vale também no trabalho, em qualquer outro tipo de atividade humana, não é? Um pensamento onde existe uma unidade, uma intenção, aonde nós vamos, aonde a gente quer chegar, não é? E a vontade de colocar isso em prática, né? O desejo, a aspiração, não é? Isso é importante. Nós vamos entender isso aí um pouquinho mais à frente, né? Até mesmo no próprio trabalho na casa espírita, nos grupos de estudo, né? Ou até de desenvolvimento mediúnico, é muito importante essa comunhão dos pensamentos. Não é? Bom, Kardec vai dizer o seguinte, que para compreender tudo isso é preciso conhecer as propriedades de ação dos elementos que constituem a nossa essência espiritual. Tá? E o Espiritismo nos ensina isso. Bom, aqui já tem um ponto dentro desse aspecto religioso, né? Que nós, quando entendemos o Espiritismo como ele é realmente, no seu tríplice aspecto, né? A gente tem falado isso aqui durante as lives, né? Espiritismo é ciência, é filosofia e é religião, né? O tríplice aspecto da doutrina espírita, né? Ciência, filosofia e religião. E aqui ele já vai entrar nessa parte científica dizendo o seguinte: é preciso conhecer as propriedades da ação dos elementos que constituem essa essência espiritual, né? Então, quando os nossos pensamentos, eles vão estar ali com mais três elementos, né? Que é a vontade, ou seja, eu penso
desenvolvo a vontade naquilo que eu penso, né? E eu vou colocar uma energia nesse pensamento. A partir do momento que eu pensei, tenho essa vontade, existe uma energia, vai ter o quê? Um movimento, uma força motriz, não é? É desse ponto que nós praticamos as nossas ações, certo? Então, como disse antes, vale tanto na questão religiosa, quanto na questão de relacionamento, questão profissional, trabalho, estudo, todas as atividades da nossa vida. Veja como o Espiritismo ele é educador, né? Porque talvez para algumas pessoas isso surpreenda, né? Oh, eu entro na religião e aí começo a entender coisas para o meu dia a dia. Mas esse deve ser a essência de toda a religião, não é? De nos preparar para a vida, para nos ensinar, para nos orientar com relação às nossas atividades de relacionamento no mundo. Não é? Só quem vive isolado, não é? Se coloca em algum ponto do planeta de forma isolada, não vai ter dificuldade de relacionamento, não vai ter dificuldade de trabalhar em grupo, por exemplo. Não é? Agora, a grande massa, né, humana que trabalha, que frequenta os lugares de ensino, né, que vive em sociedade, né, que tem seus vizinhos, né, família, nós vivemos em relacionamento. Então, a gente precisa entender também um pouco desse aspecto, né, da comunhão dos pensamentos. Né? Então, o pensamento ele atua sobre os fluidos ambientes. Tá? O raciocínio de Kardec para chegar nessa resposta final lá, se o Espiritismo é ou não uma religião. Né? Então, temos a questão aí da comunhão do pensamento, ou seja, por que a gente perguntou no início se é importante a gente ter uma religião? Né? E qual seria? Porque você vai se identificar com um grupo, né, religioso no qual você precisa estar inserido. Né? Você não pode ser, por exemplo, dificilmente, você vai ter muita dificuldade se você, por exemplo, for se identificar com os conhecimentos do budismo, né? E você for estar num ambiente católico, né? Numa igreja católica. Você vai ter dificuldade, né? São conceitos diferentes, né? Tem toda uma forma diferente de religião. Então, por isso que é importante a gente identificar, né? Eu gostaria de ter uma religião, qual religião realmente faria sentido, né? E aí você vai precisar refletir muito a respeito disso, né? O espiritismo tem esse aspecto aqui, como falamos, né? Religioso, filosófico e científico. Então, Kardec diz que o pensamento ele atua sobre os fluidos ambientes. E ele vai dizer o seguinte: todas as reuniões religiosas, seja qual for o culto, veja que ele não está dizendo A, B ou C, né? Católico, protestante, é, evangélico, budismo, nada, né? Todas as religiões, reuniões religiosas, né? Seja qual for o culto a que pertençam, são fundadas na comunhão do pensamento, ou seja, de comunhão de pensamentos, como falei há pouco, né? Precisa haver uma unicidade ali, as pessoas estarem harmonizadas naquele objetivo, todas elas comungam das mesmas ideias, né? E a partir dessa comunhão de ideias, elas vão buscar o entendimento em harmonia. Assim deve ser, né? É aí que podem e devem exercer a sua força, diz Kardec, né? Porque o objetivo deve ser o quê? A libertação do pensamento das amarras da matéria. Tá? Então, o pensamento é algo extrafísico, ele tem que sair do corpo, né? Então a gente não fica preso à matéria. Infelizmente, diz Kardec, né? Infelizmente a maioria se afasta desse princípio à medida que a religião se torna uma questão de forma. Aí nós temos um problema, o primeiro problema que a gente tem, né? E por que a gente está falando de religião? Justamente por isso. Quando a religião fica muito presa à forma, né, o formalismo, né, ela vai perdendo o sentido. Então, toda aquela comunhão de pensamentos começa a se dispersar, né? Porque a gente começa a dar mais ênfase, mais importância para a maneira como essa religião está sendo expressa, né? Ou seja, tem um exemplo, né? Vai a uma igreja, se aquela igreja está limpa, organizada, tem aquele altar bonito, quantas pessoas vão à igreja, né? Muito mais para conhecer, para ver aquele aspecto religioso, né? Formal, né? Os cálices, né? As imagens, aquele altar lá bonito, né? É muito bacana, é muito bonito. Eu já fui dentro de igrejas, né? Que eu acho lindíssimas, né? As igrejas aí que são aquelas mais, né? Históricas, né? São igrejas muito bonitas realmente, né? Então, muitas vezes nós somos atraídos pela forma, né?
E aí perde todo o sentido que deveria ser o quê? A transformação da pessoa, né? A melhoria do ser humano, né? Através dos conhecimentos do próprio Cristo. Estamos falando aqui do cristianismo, né? De espiritismo. Então, os ensinamentos do Cristo deveriam prevalecer sobre essa forma, não é? Então, por isso que Kardec fala que todas essas religiões, independente do culto, né, deveriam ser fundadas na comunhão de pensamentos, né? E é aí que elas podem exercer a sua força, porque o objetivo deve ser a libertação do pensamento das amarras da matéria. Mas, infelizmente, como ele diz aqui, a maioria se afasta desse princípio à medida que a religião se torna uma questão de forma, formalismo, né? Cada um, diz Kardec, né? Cada um vai aos lugares de reuniões religiosas com um pensamento pessoal, né? Então, quando começa a dar muita atenção para a forma, né? Para as aparências, né? Para o culto, nós vamos ver aqui na frente, né? A pessoa começa a ficar com o seu pensamento pessoal. Quer dizer, então aí já não tem mais aquela comunhão de pensamentos, né? Então, pensamento pessoal por sua própria conta, né? Na maioria das vezes sem nenhum sentimento, né? Então, de que vale você estar numa religião, você frequentar aí um centro espírita, não é? Uma igreja católica, uma igreja evangélica, ou o que seja, né? Se você não tem sentimento nenhum, você está indo para cumprir, não é? Um ritual, né? Um formalismo, ou está indo porque você sente bem naquele ambiente lá decorado, né? Divinamente decorado, né? Atrativo, etc., para os olhos, né? Todas as aparências. Você veste uma roupa lá bonita para chamar atenção e tal, mas dentro de si nenhum sentimento em relação ao seu próximo, né? Ou à sua família, ou aquelas pessoas que é, merecem a nossa atenção, né? A nossa preocupação, certo? Então, não tem sentimento, não tem confraternidade em relação aos outros assistentes, né? Você, na verdade, fica uma pessoa isolada ali, ó, em meio à multidão, né? E pensa no céu para si mesmo, ou seja, né? São pensamentos diversos, têm pouca força, né? Porque eles estão dispersos, né? E assim Kardec vai colocando. Se até o presente as reuniões muito numerosas são menos favoráveis, aqui é importante a gente pegar esse ponto, não é? Porque, por exemplo, na casa espírita, nós formamos grupos de estudos, não é? E temos também os grupos mediúnicos, as atividades mediúnicas, né? A gente vê muitas vezes a preocupação de alguns dirigentes, né? Líderes dentro do espiritismo, né? Alguns, né? Não são a maioria, mas alguns têm essa preocupação, né? A gente vê os confrades, né, preocupados com o número de pessoas, né? O grupo às vezes tem poucas pessoas, né? A palestra às vezes num primeiro momento tem um número baixo de assistência ali, não é? E há uma preocupação com relação à quantidade, certo? Bom, a gente aprende, não só no Espiritismo, como também na vida é, diária, né? Na nossa existência, na atividade profissional, que muitas vezes quantidade não é garantia de resultado, né? Ou do melhor resultado. Tá? Eu já vi isso tanto dentro do próprio Espiritismo, quanto até mesmo na atividade profissional, né? Às vezes tu tem lá um trabalho para fazer, você chama um profissional, ele vai lá e ele pede mais 10 pessoas para ajudar ele a fazer aquela atividade profissional. Tá? Ele precisa de todos os recursos, né? E então ele vai lá e diz, não, eu preciso disso, daquilo. Vai lá e quando vê, tu tem lá um grupo, uma equipe de 10 pessoas para executar uma atividade profissional. A gente já viu muito disso, né? E aí você dá a mesma atividade profissional para outro profissional, ele vai lá, examina todo aquele trabalho que deve ser feito, identifica as máquinas, equipamentos e tal, e ele pede ali talvez 2 pessoas para ajudar ele, né? E ele coloca lá as máquinas dispostas, né? Usa a inteligência para fazer uma atividade, executar uma atividade com segurança, né? E a gente deve dizer sempre, obviamente, que tem que ter também qualidade, né, no trabalho. E ele, com 2, 3 pessoas ali, realiza uma atividade que o outro lá, muitas vezes, precisou de 10 para realizar. Né? E muitas vezes ainda, por ter muita gente, dá confusão, dá divergência de ideias de como fazer e tal, né? Principalmente quando não se tem organização, né? Tudo que
peca pela organização, deixa a desejar. Isso é verdade, isso é uma realidade. Né? E a pessoa às vezes, com menos recursos humanos, que eu quero dizer, mas organizada, né, disciplinada e inteligente, buscando ali a realização da tarefa, ela consegue um resultado muito melhor com menos pessoas, né? Na atividade espírita, muitas vezes isso acontece também. Num grupo mediúnico, onde você tem, às vezes, 10, 15 pessoas, pode ser que o trabalho não traga ali um resultado melhor possível, comparando com um grupo, muitas vezes, que tem ali 6 pessoas, 8 pessoas, né? Mas existe uma harmonia, né? Existe uma comunhão de pensamentos, como Kardec coloca aqui, nesse discurso que ele fez lá no Dia dos Mortos, né, na França, em 1868. Né? Então ele diz aqui, ó, se até o presente as reuniões muito numerosas são menos favoráveis, ó, ele está dizendo, né? É pela dificuldade de obter o que? A homogeneidade perfeita de pensamentos. Então, quanto mais pessoas, mais dificuldade a gente tem num grupo, né? Que esses pensamentos sejam homogêneos. Né? Essa é a questão. Quanto mais numerosas as reuniões, mais aí se mesclam elementos heterogêneos que paralisam a ação dos bons elementos. Né? Então, quanto mais pessoas, mais elementos heterogêneos, né, paralisam a ação dos bons elementos. Então, isso nos faz analisar, muitas vezes, que não é a quantidade de pessoas, né, num grupo, né, não é o número de pessoas que vai dar uma garantia que esse trabalho seja excelente. Pelo contrário, muitas vezes, justamente como o Kardec está dizendo aqui, por tu ter muitas pessoas reunidas, né, perfis diferentes, personalidades diferentes, a homogeneidade nessas reuniões fica muito difícil de ser alcançada, certo? E aí, talvez um atributo de um líder, né, a responsabilidade dos dirigentes de identificarem esses perfis muitas vezes e colocarem pontos, né, em outra, distribuir melhor isso aí, né? Porque se você tem, por exemplo, num grupo ali 3 perfis de liderança, o choque vai ser inevitável, isso é certo, né? Porque são líderes e o líder ele tende, é natural dele que ele chame a si a responsabilidade por um trabalho. Então, se você tem num grupo pequeno pessoas que têm perfis de liderança, né, de iniciativa e tal, o choque vai ser inevitável. Então a gente tem que ter a visão assim, de distribuir melhor, né, essas lideranças para tu buscar um trabalho, uma performance melhor, certo? E aí o Kardec dá aqui faz uma analogia, né? Ele diz assim que são como grãos de areia numa engrenagem. Ora, eu achei muito bacana essa analogia, porque meu profissional, a gente trabalha muito com mecânica, né, com fluidos, né? E todos nós já aprendemos há muito tempo já, né, que uma máquina ela chega no seu ápice de produção quando ela tem todos os elementos ali, não é? Em perfeita harmonia, né? Engrenagens, rolamentos, eixos, né? E o óleo que circula por entre essas peças, né? Está ali na sua viscosidade perfeita, vamos dizer assim, né? Ela chega num grau de viscosidade pelo andar da máquina, né? Pelo aquecimento, pela temperatura, etc. Né? A máquina está no seu ápice. Né? Então, se você coloca grãos de areia nesse óleo, você vai prejudicar a produção dessa máquina, né? O trabalho dessa máquina. E o Kardec usa essa analogia aqui que eu me identifiquei e achei muito interessante. E é realmente assim. Você pode ter um grupo homogêneo, lá, um grupo pequeno, trabalhando bem, e aí você mescla. E aí uma questão que nós aprendemos dentro da doutrina, né? As orientações do Kardec são nessa direção, né? Que nós temos que, não podemos simplesmente pegar a pessoa, às vezes, porque tem mediunidade, e já adentrar a casa espírita e já colocar num grupo mediúnico, né? Sem passar por todo um processo ali de adaptabilidade, né? A pessoa se adaptar à casa, conhecer a casa, né? Ah, mas ela tem mediunidade, está sofrendo. Ok, para isso nós temos, né, atividades dentro de uma casa espírita, que é o passe, né? É, o passe magnético, temos o atendimento fraterno, temos as exposições doutrinárias, né? Que a pessoa vai começando a se harmonizar, inclusive aqueles obsessores que poderão estar com ela, começam também a entrar naquele ambiente, não é? Naquela sintonia da casa, ou eles entram, ou eles ficam lá de fora e vão embora, né? E no momento certo, aquela pessoa que tem a mediunidade, ela deverá ser inserida num grupo de estudo e mais à frente, quem sabe, praticar a sua mediunidade.
Agora, quando nós colocamos de forma abrupta, imagina, ela tem um grupo trabalhando já há algum tempo, né? Se conhecendo, chegou num ponto onde já existe uma harmonia, isso não é fácil, isso não é da noite para o dia. E aí, quando esse grupo está chegando nessa harmonia, você coloca uma pessoa nova ali, despreparada, né? Que não sabe nada de mediunidade, está sofrendo com mediunidade, obviamente vai ter um impacto, né? O interessante é que a doutrina espírita explica isso detalhadamente. E aí, dentro desse tema que nós estamos falando aqui de religiosidade, não é? Nós precisamos lembrar o seguinte: qual é vamos dizer assim, o pecado, vamos usar essa palavra aí das religiões, né? A grande maioria é nós falarmos algo e praticarmos outro. Esse é o erro, né? E as religiões se perdem por isso, as pessoas se afastam das religiões por isso, né? As pessoas sensatas, obviamente, né? A pessoa que ainda não acordou para a vida, ela quer seguir uma religião, né? Ela está vendo o pastor mentir, está vendo o padre fazer algo errado, está vendo o médium, né, abusar muitas vezes, ou o médium lá fascinado, né? E a pessoa segue, porque ela precisa de um salvador, né? Mas a pessoa que está acordada para a vida, a pessoa que vive dentro da realidade, né? Ela acaba vendo que aquilo ali não é campo para ela, né? Então, se a gente aprende, se o Espiritismo traz isso na sua base, o Kardec está dizendo aqui, né? Toda essa questão, se preparo, né? Muitas vezes nós falamos isso, mas na hora de praticar, né, a gente faz o contrário daquilo que a doutrina explica, mostra, evidencia, né? E que nós deveríamos seguir. Mas a gente, muitas vezes, o que, que acontece? E aqui é algo que, desde o tempo que eu estou dentro do Espiritismo, eu tenho colocado, né? Existe uma preocupação muito grande de palestrante, de médiums, né? De agradar, quer agradar o público, né? O palestrante vai lá, ele só faz aquelas palestras que acha que todo mundo vai gostar, não tocamos nos pontos onde precisa realmente tocar, e a gente precisa lembrar que o Espiritismo nos diz, né, que o Espírito é o transformador da sociedade. Ele precisa entender, conhecer a doutrina, né, para ele realmente colocar isso em prática e fazendo parte dessa obra de mudar, né? Seja como eu sempre falo, num bairro, seja na sua vizinhança. A mudança começa pequenina para ela avançar mais à frente, né? Mas, infelizmente, em se tratando aqui, fala em relação ao espiritismo, né? A gente entra numa bolha religiosa e a gente acha que o mundo lá fora não nos diz respeito, né? Que o mundo lá fora fica sob a responsabilidade de Jesus, de Deus, né? Mas eu sou espírita, não, só dentro do centro espírita, e se possível, só falar de coisas boas, né? Um equívoco, né? Uma ilusão, estamos nos enganando. E cedo ou tarde, nós vamos nos defrontar com essa realidade. Ela vai chegar até nós, né? E a gente tem que tomar posição, certo? Bom, então Kardec diz aqui, ó, se até o presente as reuniões muito numerosas são menos favoráveis, né, pela dificuldade de obter uma homogeneidade perfeita de pensamentos, né? Quanto mais numerosas as reuniões, mais aí se mesclam os elementos heterogêneos, né? Então ele dá o exemplo aqui da areia no fluido, né, na lubrificação de umas peças, né? Então isso atrapalha, certo? E a gente tem que tomar esse cuidado. Um pouquinho mais à frente, o Kardec vai dizer, para os espíritas, né, a comunhão de pensamentos tem ainda um resultado mais especial ainda, né? Então, diante do que eu acabei de falar aqui, né? Quando nós temos o trabalho mediúnico, né? Se nós tivermos um grupo ali, um grupo, um número ali de pessoas que possibilite essa comunhão de pensamentos. Ora, o trabalho vai ser tende a ser muito mais eficaz, porque existe uma harmonia, existe ali um equilíbrio, né? As pessoas identificadas, né? Dentro de um contexto, e o trabalho, como aquela velha frase, acho que o Kardec usa essa frase aqui, ó, né? A união acaba fazendo a força, né? Tanto a proteção é maior, quanto a força nesse trabalho tende a ser maior, certo? E é importante lembrar, o Kardec também avisa aqui, né? Ele informa aqui também, que para neutralizar, né, essa atuação dos maus espíritos, essa força de conjunto é muito importante, certo? E o que eles fazem muitas vezes, né? A tática deles, eles tentam dividir esse grupo, né? Para que alguém fique isolado, para que eles possam atuar, né, sobre aquela pessoa isoladamente. Então, essa é uma tática aí que tanto os espíritos que ainda são menos evoluídos usam, né, quanto os seres humanos também usam, né? Dividir para conquistar, né? É o que dizem aí sempre
os generais, né, na história da humanidade, certo? Bom, então Kardec lembra aqui mais uma vez, né, que Jesus, ao dizer, quando duas pessoas ou mais estiverem reunidas em meu nome, aí estaria entre elas, né? Reunidos em meu nome, diz Kardec, né? Então, olha só que interessante, não se pode estar reunido em nome de Jesus sem assimilar os princípios da doutrina, né? Não se pode estar reunido em nome de Jesus, ou seja, não adianta se reunir lá 10, 20 pessoas se os pensamentos são diversos, né? Se o objetivo é totalmente diferente, ou se nem sabe que objetivo tem naquele momento, né? Então, não está assimilando os princípios da doutrina. Por isso que, para um trabalho mediúnico, por exemplo, que a gente está falando aqui agora, dentro desse aspecto religioso do Espiritismo, é preciso conhecer a doutrina. É preciso estudar realmente, não tem como fazer. E aí vamos lembrar uma outra frase de Kardec, né? Se você não tem conhecimento de produtos químicos, né? Não tem conhecimento da química, não mexa com esse produto, isso é perigoso, certo? Mas a frase dele é mais ou menos nesse sentido. Eu estou tentando lembrar agora aqui, mas é mais ou menos nesse sentido. Ou seja, não dá para a gente se meter com aquilo que a gente não conhece, não é? E o Espiritismo ele é científico mesmo, não é? Ele tem o conhecimento, nós precisamos conhecer, por isso que precisa estudar, não é? Conhecer a doutrina, para poder trabalhar, certo? Então, qual seria o princípio fundamental da doutrina de Jesus, né? Kardec coloca, ele está nesse discurso, né, na Sociedade de Paris, né? Qual seria esse princípio da doutrina fundamental de Jesus, né? Onde o grupo tem que estar unido em torno desses princípios, né? Caridade em pensamento, palavras e ações. Ou seja, caridade em pensamentos, palavras e ações, né? Então, um grupo reunido, né, dentro de uma religião, eles têm que estar harmonizados nessa direção, né? Nesse sentido. Os pensamentos, as palavras e as ações. Por isso que comentamos aqui agora há pouco, né? Que não adianta falar algo e fazer algo diferente. Porque aí não existe essa comunhão, né? Pode ser até que o grupo esteja em comunhão de pensamentos, mas se os membros do grupo, né, pensam, falam, mas agem diferente, está longe dos princípios da doutrina, não é? E consequentemente, Jesus aí não estará, né? Porque a frase de Jesus é bem clara: quando dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ou seja, em nome dele, né? Pensamentos, comunhão de pensamentos, né? E buscando a prática buscando a ação, né? A partir desses pensamentos. E aí diz Kardec o seguinte, ó, mentem os egoístas e os orgulhosos quando se dizem reunidos em nome de Jesus, porque Jesus não os conhece por seus discípulos, né? Então, quem faz isso, né, os egoístas, orgulhosos e tal, estão a mentir. E aí eu lembro que ontem, por exemplo, né, hoje é dia 31 de maio de 2024, estou falando isso porque talvez essa live seja assistida mais à frente, né, em uma outra data, né, mas ontem teve aí a chamada Marcha por Jesus, né? Acho que foi São Paulo, se não me engano, teve isso aí, né? Que na verdade a gente sabe hoje, né, que é uma reunião política. Estamos aí à véspera de eleições, né? A Marcha de Jesus, ou seja, a grande massa ali não estava preocupada com Jesus, não estava nem pensando em Jesus. Essa é a grande questão, né? É uma hipocrisia falar o nome de Jesus, se dizem religiosos e tal, mas estão ali para eleger os seus candidatos, né? Para mais à frente eles terem o poder de fazer a discriminação que fazem. Essa é a realidade, a gente tem que falar disso aqui, porque nós aqui escolhemos esse trabalho espírita fora de um centro espírita para a gente também viver a realidade do mundo, né? E não estar lá dentro da bolha onde a gente não pode. O espiritismo não tem nada a ver com o mundo aqui atual, não. A gente vê o mundo como está aqui, vê a realidade e a gente entende que nós somos responsáveis por essa realidade aí, né? Então, aquela enorme massa ontem na marcha por Jesus, nada tem de Jesus ali, né? Tem é de politicagem, certo? Querem eleger seus candidatos lá, querem fazer proselitismo, certo? E amanhã depois esses candidatos representam a grande vontade daqueles que estão ali, que a gente sabe são discriminadores, né? Eles querem um mundo perfeito, de preferência de pessoas brancas, de olhos azuis, etc, né? Então, um mundo onde não pode ter gays, não pode ter negro, não pode ter índio, não pode ter... É assim que eles pensam, infelizmente, né?
eles acabam se colocando como uma família feliz no mundo, né? Como só eles tivessem direito à existência, os outros não. Então, estão longe de Jesus, essa é a realidade, estão longe. Eles estão lá com o nome de Jesus, Jesus está bem longe deles. Porque basta a gente lembrar os conceitos de Jesus, né? Amai o próximo como a si mesmo. Amai a Deus sobre todas as coisas, né? Fazer ao próximo aquilo que gostarias que vos fizessem. Basta isso. Se você não faz isso, você não pensa dessa forma, meu amigo, você está muito longe de Jesus. Essa é a realidade, não se engane. Tá? Bom, um pouquinho à frente aqui, o Kardec vai dizer o seguinte, ó. Agora entrando aqui, ele vai chegar a essa resposta, né, se o Espiritismo é uma religião ou não, né? Então ele diz o seguinte: o verdadeiro objetivo das assembleias religiosas, né, ele havia dito antes, deve ser a comunhão de pensamentos. E com efeito a palavra religião, o que significa a palavra religião? Né? Lá do latim religare, né? Então, quer dizer laço, diz Kardec, né? O laço, né? Em sua acepção larga e verdadeira, é um laço que religa os homens numa comunhão de sentimentos, de princípios e de crenças. Vejam que conceito abrangente e profundo, né? Religião, um laço que liga, né, religa os homens numa comunhão de sentimentos, ou seja, tem que sentir princípios e crenças, certo? E tudo isso aí vai te conectar com Deus. Essa é a questão, certo? O laço estabelecido por uma religião é, pois, o quê? Que laço é esse, né? Quando se estabelece numa religião, é um laço moral, né? Ele liga os corações, ele identifica os pensamentos, as aspirações e não somente o fato de compromissos materiais. Quantas religiões aí colocam os compromissos materiais à frente de qualquer outra aspiração do sentimento, do bom, do belo, né? Da fraternidade, certo? Da caridade. Quantas religiões colocam ali, né, o famoso dízimo e outras coisas mais, né, questões materiais. Falei aqui há pouco, né, das grandes igrejas aí, né? Eu acho muito bonito a igreja no estilo gótico, mas eu estou olhando a arquitetura. Para mim, o que menos importa é a questão material ali dentro. Agora, como questão de arte, realmente é bonito. A gente vê. Agora, nós temos que ir muito mais além da materialidade, que é o que o Kardec está dizendo aqui. O laço estabelecido na religião, então, se você está ainda em dúvida sobre qual religião, se você está numa religião e você não se encontrou ainda, observe essas coisas. Essa religião que você está lá pela materialidade, né? Pela igreja que é bonita, pela cadeira confortável, né? Pelo visual do pastor lá, não é? Ou do padre, ou do médium, se você está no centro espírita, né? Uma casa espírita. Ah, eu vou porque o ambiente é de luz. Aqui tem luz também, né? Na sua casa deve ter luz também. Que luz você está falando, né? Luz existe, luz somos nós que fazemos, a partir do nosso pensar, do nosso desejar, do nosso aspirar, certo? Não adianta você estar num ambiente todo iluminado com um monte de ideia de jirico, né, como a gente diz no popular, na cabeça. Não adianta nada, meu amigo. Né? Ah, você está num ambiente bonito, ambiente de luz, né? Não adianta nada. Se a sua vontade não for fazer o bem, se você não está ali com humildade, com resignação, buscando uma conexão muito maior, transcendente com Jesus, com os ensinamentos dele, né? Procurando conhecer a existência na sua profundidade, né? Questionando, fazendo perguntas. O Espiritismo é maravilhoso por isso, porque ele nos enseja a perguntar. Né? O Espiritismo não tem resposta pronta para tudo. Tem um livro de perguntas e respostas trazidas pelos Espíritos, sim, né? Mas nós temos o livre arbítrio de procurar entender e perguntar mais, questionar mais. O que acontece na grande maioria das religiões? Já tem lá os conceitos prontos, né? É assim e você não pode se afastar daquilo ali. Nós somos seres humanos, né? Em constante processo evolutivo. Aquilo que eu não sabia 10 anos atrás, hoje eu sei. E aquilo que eu não sei hoje, talvez daqui a 5, 10 anos eu vá descobrir. Agora vai muito do meu esforço. Vai muito do que dessa vontade que nós falamos lá no início, não é? Essa comunhão de pensamentos, eu pensar, colocar a vontade em cima do meu pensamento e transformar isso num movimento, numa força, numa ação. Ok?
Então é dessa forma que nós podemos exatamente estar num contexto religioso dinâmico e não uma religião onde eu me torno uma pessoa passiva, né? Só escuto, só recebo e nada faço, né? E tudo concordo, que é pior ainda, né? Você concordar com algo que você nem entende ainda, você não sabe, né? Lá o médium diz, o pastor diz, o padre diz, você baixa a cabeça e diz que sim, né? Como se aquele ser ali estivesse muito acima de você. Na grande maioria das vezes, esses líderes têm muitos débitos no pretérito e hoje eles têm que correr atrás, né? Por isso que eles têm esses atributos aí da clarividência, da mediunidade, etc., né? Pelos débitos que eles acumularam no passado. Então não se engane, né? Achando que o médium lá é o seu salvador da pátria, que o padre lá é o salvador, que o pastor é o salvador. Não é, né? Nós podemos nos salvar à medida que nós buscamos o entendimento diante daquilo que nós não sabemos, né? E reconhecer, por exemplo, os nossos erros, reconhecer aquilo que nós fizemos equivocadamente pela nossa ignorância, né? Que faz parte, né? Da nossa condição de espíritos eternos num processo evolutivo, né? Então, a partir do momento que a gente entende isso aí, a gente tira um pouco do peso, né? Tanto das nossas costas, como também de terceirizar a nossa felicidade, as nossas escolhas para os gurus, como a gente chama das religiões. Nós precisamos a, a, acordar para essa realidade, né? E para isso tem que fazer esforço, né? Bom, o Kardec diz o seguinte aqui então, ó, esse laço, né, estabelecido pela religião é essencialmente o que? Moral, não é material, né? Liga os corações, identifica os pensamentos, as aspirações, certo? Então, muito diferente de algum compromisso material, né, que se rompem à vontade, né? Compromisso material se termina, né? Ou da realização de fórmulas, né, que falam mais alto que os olhos, aos olhos do que o espírito. Então, muitas vezes nós achamos bonito lá tudo aquelas fórmulas e que faz aqueles cultos, né? Ritos, né? Nada disso aí tem sentido se não houver realmente um sentimento, uma harmonia de pensamentos, uma comunhão, ok? E aí, Kardec, né, quando ele iniciou esse discurso lá, ele tinha colocado a pergunta: o Espiritismo é uma religião? Ele vai responder agora, né? É o Espiritismo uma religião? Se é, assim perguntarão: o Espiritismo é uma religião? Ora, olha a resposta do Kardec: sem dúvida, senhores, sem dúvida. Ele está afirmando: é uma religião, sem dúvida. Mas olha o cumprimento que ele faz. No sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião. O que é o sentido filosófico? Eu tenho livre-arbítrio de perguntar, de questionar, de filosofar, de pensar a respeito, e não de receber tudo pronto e bater o martelo sem a minha análise, né? Sem o meu questionamento. Então, no sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião, porque é a doutrina que funda os vínculos da fraternidade e da comunhão de pensamentos, né? Por isso que ele fala, se Jesus nos disse que, estando dois ou mais reunidos, né, ele estará junto de nós, então é um sentido religioso. O Espiritismo está dentro desse contexto. Né? Agora vejam, no sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião, Kardec fala. É a doutrina que funda os vínculos da fraternidade e da comunhão de pensamentos. Não, aqui tem uma ressalva que ele coloca, né? Não sobre uma simples convenção. Não é porque alguém convencionou que é assim que tu tem que aceitar que é assim. Então, não é sobre isso, porque alguém disse, o Espiritismo é religioso. Não, não é por isso. Mas sobre as bases mais sólidas. E aqui vem talvez a grande questão, né, que nós não nos damos conta, que são as leis da natureza. Por isso que o Espiritismo ele é investigador, ele é questionador, ele é pesquisador, né? Método científico que o Kardec utilizou. Porque nós ainda desconhecemos muitas dessas leis, não é? Nós desconhecemos. Na live passada aqui eu fiz uma analogia com relação à eletricidade. Poucos de nós, muita gente, né, não conhece os fenômenos da eletricidade. No entanto, nós usamos, né, nos beneficiamos do fenômeno da eletricidade. Né? Nossas casas são iluminadas pela eletricidade. Estamos aqui usando, né, uma ferramenta tecnológica através da eletricidade, mas nós não sabemos como funciona, mas usamos. Tem muitas outras leis que nós não conhecemos, mas pelo fato de a gente não conhecer, não significa que elas não existam. Né? Só que as gerações passadas, e principalmente os religiosos, né, colocaram isso na conta da
do sobrenatural. O sobrenatural mete medo, ele assusta, né? E quem conhecia o sobrenatural? Ah, os líderes religiosos, né? As grandes religiões que apareceram, eles tinham esse conhecimento. Então, ou seja, a grande massa não tem esse conhecimento. E aí fica nessa conta do sobrenatural, onde você fica submisso, você fica passivo, né? Fica sempre dependente de alguém que se põe acima de você, que tem o conhecimento, tem o poder sobre você. Não deve ser assim. Então, existem as leis da natureza e essas leis é, evidenciam, né? Elas mostram esses fatos. Por exemplo, de uma comunicação mediúnica, né? Como é que isso acontece? O Espiritismo explica, a gente trabalha isso dentro da casa espírita e a gente tem a comprovação, a comunicabilidade dos espíritos, né? Como que funciona tudo isso? Bom, Kardec ainda vai colocar o seguinte: por que ele respondeu essa pergunta? Porque lá atrás ele também dizia, muitas vezes, em alguns momentos, que o Espiritismo não era uma religião, né? E nós aqui temos falado, desde a primeira live, que o Espiritismo não é uma religião. E aqui ele vem explicar por que ele dizia isso, e nós vamos explicar justamente nesse entendimento, né? Por que a gente diz que o Espiritismo não é uma religião? Olha aqui, ó, como ele diz: por que então temos declarado que o Espiritismo não é uma religião? Em razão de não haver senão a palavra para exprimir duas ideias diferentes. Né? Ou seja, a palavra religião, quando nós falamos em religião, ela vem atrelada ao culto. Né? Quando a gente fala em religião, a gente sabe que tem um culto, vai ter alguma coisa. Né? Porque a gente se acostumou muito, né, nas nossas encarnações passadas, no próprio catolicismo. Né? Seja o catolicismo, seja o protestantismo, né? A gente se acostumou com aquilo ali. Então tinha um culto. Né? Desperta exclusivamente uma ideia de forma. Então, culto e forma. E o Espiritismo não tem isso. Kardec deixa bem claro. O Espiritismo não tem culto, não tem forma. Mas talvez você vai se questionar, mas Eduardo, eu vou ao centro espírita, eu vejo isso lá. Sim, você vê. Por que você vê lá? Por que a gente vai no centro espírita e vê lá o culto, vê a forma? Porque os religiosos assim colocaram. Né? Muitas vezes a pessoa, por não ter talvez estudado o Espiritismo na sua profundidade, não é? E justamente pelos vícios e condicionamentos que nós trazemos de outras religiões, o que a gente faz? Pega uma doutrina como essa aqui, que é uma doutrina libertadora, consoladora, esclarecedora, né? Que traz inúmeros conhecimentos e a gente transforma numa simples religião. Aí a questão é o seguinte: qual é a diferença que ela vai fazer em relação às outras? Não é? É mais uma religião. E o Kardec coloca isso aqui, ó. Se o Espiritismo se dissesse uma religião, o público, ou seja, as pessoas, né, não veria aí mais que uma nova edição, uma variante, né, se se quiser, dos princípios absolutos em matéria de fé. Uma casta sacerdotal, todas as religiões sempre tiveram castas, né, com seu cortejo de hierarquia, a gente sabe, né? O catolicismo tem muito isso, né? As outras religiões todas têm essa questão da hierarquia, né? Cerimônias, né? Privilégios. Quantas religiões a gente conhece que tem os privilégios, né? Vamos aí nas religiões onde tem os pastores, né? Olha a vida boa que esses caras levam aí, né? E o público ali, a grande massa pagando dízimo, né? Vivendo ali com dificuldade e acreditando num Deus que eles vendem o tempo todo, né? Para alimentar ali os cartões de crédito deles ali, a vida fácil que eles têm aí. Essa é a realidade, tem que ser dito. Né? Lá no Centro Espírita não se fala isso, mas aqui a gente pode falar sem problema nenhum. Né? Essa é a grande realidade. A hipocrisia que domina dentro das religiões, infelizmente. Né? Porque as pessoas ainda não despertaram para a realidade. Né? A gente não quer ter o esforço de buscar a verdade, como Jesus falou, né? Busca. Por isso que Jesus falou: busca a verdade te libertará. Quando você conhece a verdade aqui, você não depende mais de pastor, meu amigo, você não depende mais de padre, você não depende do médium, você depende de você. Você tem o conhecimento, você entende, você faz a sua oração, você se conecta com Deus dentro da sua casa, né? Em qualquer lugar. Você faz o seu altar na sua casa, com a sua família, né? Com as pessoas que você ama. Então você não precisa ficar na dependência de um guru lá que vai salvar a sua vida. Né? E isso não quer dizer prepotência de forma nenhuma, quer dizer simplesmente liberdade. Liberdade de saber, de conhecer, de pensar, de escolher, de tomar suas ações. Né? Então Kardec colocou isso aqui, ó. Se o Espiritismo se dissesse uma religião, o público veria aí o quê? Mais uma religião, né? Com hierarquia, com casta sacerdotal, cerimônia, privilégio e tal. Então, não separaria das ideias de misticismo e dos abusos. Olha, eu acabei de falar aqui, ó, e o Kardec já dizia isso naquela época lá, ó, os abusos
contra as quais tantas vezes a opinião se levantou, né? E a gente tem aí, dentro do próprio catolicismo, os abusos que foram cometidos, né? Que ainda continuam sendo cometidos, essa é a realidade, não é? Então, nesse contexto, nós entendemos aqui, o Espiritismo é uma religião, né? Se a gente observar pelo cunho filosófico, certo? Esclarecedora, consoladora, mas é preciso lembrar que ele tem mais dois aspectos: científico, né? Aspecto religioso, científico e filosófico, né? Então, o Kardec, para finalizar aqui, ele diz isso aí, ó. Se tivesse declarado lá que seria uma religião, seria mais uma religião. E não é. Essa é a questão, né? Não tendo o Espiritismo nenhum dos caracteres de uma religião, Kardec vai colocando aqui, não podia nem devia enfeitar-se com um título sobre cujo valor inevitavelmente se teria equivocado. Ou seja, se ele não tem os caracteres de uma religião, não pode ser chamado de religião. Essa é a questão, não é? Eis porque simplesmente se diz. Como é que a gente vai entender o Espiritismo, então, se não é uma religião? Doutrina filosófica e moral. Filosófica e moral, uma doutrina, certo? Filosófica porque ela me dá a liberdade de questionar, de perguntar, de discordar, que é o mais importante, né? Onde todo mundo concordar, tiver a mesma opinião, alguma coisa está errada aí. Nós não podemos confundir comunhão de pensamentos, ou seja, você está em algum objetivo, né, junto com outras pessoas, com um objetivo em comum. Então você comunga dos pensamentos. Comungar não é entregar o seu livre arbítrio para outro, né? Você está compartilhando, comungando. Agora, você é livre para perguntar, para questionar, né? E para discordar, inclusive, porque é dessa forma que nós crescemos, né? Infelizmente, muitas pessoas não toleram a discordância, não é? Elas têm seu ponto de vista e elas não aceitam um ponto de vista diferente, certo? Porque elas entendem, estão ali enclausuradas no seu raciocínio, né? Estão na sua bolha religiosa e aí elas acham que aquilo ali tem mais importância, né? Quando nós entendemos aqui, na verdade, o Espiritismo esclarece muito bem, né? Nós temos que estar conectados, conectados em harmonia, né? Comunhão de pensamentos, mas sem perder a nossa individualidade, tá? Porque no momento que eu faço minhas palavras de outrem, sem, na verdade, na essência, concordar com aquilo ali, não serei mais eu, né? É só uma forma ali, mas que não tem a livre expressão, certo? Por isso que nós temos aí surgindo com muita força, né? Os chamados, surgindo não digo, né? Sempre estiveram, mas a gente vê um pouco mais hoje as pessoas falarem em o livre pensador. Ou seja, nós temos que ser livres exatamente para exercer o nosso pensar, trazer de dentro de nós, da nossa essência, o nosso entendimento. E não simplesmente acatar o entendimento dos outros como se nós fôssemos destituídos de cérebro, de raciocínio, né? Que nós não somos. Então, a questão religiosa passa muito por isso, né? Os homens, em toda a história da humanidade, em todos os momentos que as religiões surgiram, né? Que os conceitos que vieram para nos fazer evoluir foram deturpados, né? Por homens que pegaram esses ensinamentos, esses conceitos e colocaram no invólucro ali, né? Lacraram num pacote bonito, né? Cheio de cerimônia, cheio de culto, cheio de superstição, e que só eles tinham o entendimento, os outros não, né? E todo mundo tinha que ser submisso. Então é importante nós pensarmos a respeito disso, né? Dentro dessa reflexão que nós trazemos hoje, né? E aqui o Kardec ainda coloca um pouco mais qual é o laço, né, que deve existir entre os espíritas, né? Qual é o laço? Aqui nós falamos dentro do espiritismo, né? Não estão unidos entre si por nenhum contrato material, nenhuma prática obrigatória. Tá? Qual o sentimento no qual deve confundir todos os pensamentos? Né? É um sentimento todo moral, todo espiritual, todo humanitário. Caridade para com todos, né? Amor ao próximo, certo? E aqui um detalhe que passa batido pela maioria das pessoas. E aqui eu falo, obviamente, dos espíritas, né? Passa batido. Caridade para com todos, amor ao próximo, ó, que compreende os vivos e os mortos. Claro, ele estava fazendo um discurso no Dia dos Mortos, lá na Sociedade Francesa, né, em Paris.
pois sabemos que os mortos sempre fazem parte da humanidade. Tá? Então, muitas vezes, nós esquecemos que os nossos irmãos, aqueles que já saíram da matéria, que estão no plano espiritual, estão nos cercando a todo momento, nós sabemos disso, né? E quantas vezes nós desrespeitamos a presença deles ali, né? Falamos, agimos dentro da casa espírita, muitas vezes, ou num trabalho lá, como se eles não estivessem ali. Ora, nós com todo esse conhecimento que nos é trazido pela espiritualidade, né? Chega a ser uma coisa até, não sei que palavra usar, mas é surpreendente, né? Que a gente muitas vezes desconsidere a presença da espiritualidade, certo? Então, quando eu vejo, por exemplo, uma preocupação se a casa vai estar cheia, se não vai estar cheia, né? A gente não está lembrando que tem toda uma espiritualidade ali presente no, seja numa reunião mediúnica, seja numa exposição doutrinária, né? E às vezes nós estamos preocupados ali com a casa cheia de encarnados, né? Eu aqui estou falando, não sei quantas pessoas estão acompanhando aqui a live, não é? E não tenho a mínima preocupação com quantidade, certo? Obviamente, se esse conhecimento chegar a mais pessoas, que bom, né? Que sirva para trazer uma nova visão, né, sobre a religião, né? Talvez você esteja numa religião aí, esteja um pouco preocupado, esteja um pouco chateado, ou não esteja ainda chegando você não esteja confortável, satisfeito com essa religião, né? Seja qual for, né? E não precisa se tornar espírita, mas basta que você analise a religião que você esteja de um ângulo diferente, né? Um pouco mais questionador, né? Um pouco mais filosófico, né? Está levando você para onde essa religião? Ela está fazendo bem para você? Né? Trouxe resultado? Porque tudo na vida já é questão de resultado. Essa é a questão. Né? Não adianta eu frequentar um templo religioso, seja o espiritismo, seja qualquer um outro, se o resultado não chega, não há transformação nenhuma. Então, quer dizer, é perda de tempo, energia, certo? E não levou a nada, perdeu tempo, oportunidade, como o André Luiz falou lá no nosso lar, né? Perda de oportunidade. Então, a ideia que nós fazemos aqui, de estudar o Espiritismo agora ao vivo, é justamente cutucar um pouquinho cada um nesse sentido de questionar aquilo que você está aprendendo, que você está experienciando, para ver se isso faz sentido, né? E para aquelas pessoas que talvez ainda não tenham esse conhecimento mais aprofundado do Espiritismo, não é? A gente coloca aqui esse ponto importante de você, quem sabe, né, se interessar um pouco por esse conhecimento, porque nós vamos precisar disso, né? Hoje nós estamos encarnados, daqui a pouco a gente está ali do outro lado, né, desencarnado e com um mundo todo novo, né? A gente não vai lembrar no primeiro momento, a gente vai estar surpreso. E talvez um pouco desse conhecimento aqui espírita possa fazer sentido para nós, né? Então, fica aqui a nossa análise, estamos chegando ao final da live, né? Falando de religião, falando de espiritismo, mas fica essa reflexão para que a gente procure compreender mais, não é? Os aspectos religiosos do espiritismo, da doutrina, e para aqueles que estão em outra atividade religiosa, também questionar um pouco mais esses conceitos que estão sendo lhe apresentados, para ver se isso faz sentido para a sua vida, se isso realmente é transformador, porque senão vai ser perda de tempo. Eu vou lembrar aqui que nos anos 20, nos Estados Unidos, né, a máfia lá nos Estados Unidos que dominava, cometia dezenas de crimes ali, de segunda a sexta, e no domingo ia na igreja, com a família toda, né? Lá fazia as atividades na igreja, dava lá a contribuição na igreja, e na segunda-feira voltava a fazer aquilo que eles gostavam de fazer, que eles aprenderam, que era a profissão deles, matar pessoas, né? Então, que sentido fazia aquela religião? Que sentido fez aquela religião para eles, né? Nada. Simplesmente uma forma, né? Uma forma de dizer, olha como eu sou uma boa pessoa, olha como eu sou um homem de Deus, né? Só que as ações totalmente contrárias àquilo que lá no catolicismo, né, se fala, certo? Assim como no espiritismo deve falar, em outras religiões também, certo? Deus, né? A nossa conexão com Deus, o nosso entendimento dos ensinamentos de Jesus, certo? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo, né? Fazer ao próximo aquilo que eu gostaria que me fosse feito. Quando a gente colocar isso em prática,
E aqui, dentro da doutrina espírita, das várias obras, né, se fala isso, vai chegar um ponto onde a religião vai ser uma religião, vai ser natural, né? Vai ser natural. Nós vamos estar no nosso lar, na nossa casa, e não vai precisar ir a templo nenhum, né? A igreja, a centro espírita nenhum. Né? Porque dentro de casa nós vamos expressar nossa religião e fora de casa nós vamos trabalhar, as nossas ações serão alinhadas com aquilo que a gente pensa, que a gente entende, que a gente compreende, né? E aí sim vai existir uma harmonia, né? Aí nós vamos estar alinhados realmente, né? Conectados com Jesus, né? E quem sabe não vai precisar ter a chamada, essas marchas por Jesus, etc, etc. Vamos falar menos de Jesus e vamos agir mais com Jesus. Essa é a questão. Né? 22 horas em 1 minuto. Chegamos aqui ao final dessa live. Quem esteve participando, né? Ou quem vem assistir mais à frente dessa live poderá fazer aqui seu questionamento, sua observação, colocar alguma pergunta, né? No momento que a gente visualizar aqui, a gente responde. E na próxima sexta-feira que vem, às 21 horas, estaremos aqui para mais uma live no canal, né, A Doutrina, onde nós abordamos o Espiritismo num aspecto um pouco diferente. Né? Tiramos muito dessa questão do culto, da forma da religião, para tratarmos mais as questões da vida real. Porque aí fora tem um mundo acontecendo. Né? O nosso planeta passa por inúmeros desafios agora, nesse momento. Né? As potências aí estão elegendo os seus dirigentes, há muita contrariedade, não é? Não falo nem dos conflitos aí que estão em andamento no momento, né? Guerra no Oriente Médio, guerra da Ucrânia, certo? Mas muitas outras coisas estão acontecendo no planeta. Por isso que eu digo, ficar numa bolha religiosa não vai ajudar em nada, né? Em algum momento, o que está acontecendo lá fora vai chegar até nós. E dentro do nosso entendimento, dentro do que a doutrina espírita nos ensina, né, nós temos que participar mais da vida real que existe aí fora em sociedade, né? E aí quando a gente vamos fazer as nossas escolhas, saber quem nós estamos colocando para nos representar, saber se essas pessoas vão trazer algo bom mais à frente ou nós iremos ser prejudicados por esses homens que ainda estão cegos, né? Numa verdadeira obsessão pelo ganhar fácil, pelo conquistar fácil, né? Pelo ter mais, por ser os poderosos, os donos da terra. Né? E nós não podemos deixar simplesmente isso nas mãos dos outros, achando que Jesus vai interferir em algum momento, que Deus vai mudar essa situação. A gente fala que Jesus tem o poder? Tem. Deus tem o poder infinitamente. Não é? Mas a questão é o seguinte, nós estamos aqui e temos o livre arbítrio para atuar também. Assim como esses homens, esses poderosos, esses líderes que estão se perdendo, estão usando o livre arbítrio deles. Né? E é dada essa condição. Cedo ou tarde eles vão ter que responder pelas consequências. Mas nós não podemos simplesmente ficar assistindo, né? Como se nós fôssemos, eu uso aqui um termo, né? Os ETs espíritas, né? Isso não é comigo, isso é com Jesus. Eu estou no centro espírita. Ah, eu estou na palestra, estou na mediúnica, né? Ah, não, isso não é comigo. Ou seja, né? Outro dia alguém falou lá numa atividade espírita, né? Ah, não, isso nós não podemos falar porque isso é política. Bom, então nós somos o quê, então? Seres encarnados apolíticos, né? Não trabalhamos em política, não nos envolvemos, e os nossos representantes aí estão aí a fazer o quê e por quê? Né? Nós não somos responsáveis por isso. Então nós vivemos, infelizmente, numa ilusão, né, religiosa, dentro de uma bolha, e a gente acha que vai ser salvo por isso. Muito pelo contrário, meu amigo. Talvez nós vamos diminuir um pouco o nosso débito se nós atuarmos mais, né? Sermos mais responsáveis com a vida aí fora. Né? Nós temos a coragem, né, de nos posicionarmos diante do que está errado e não simplesmente fingirmos que não está acontecendo, que não é aqui conosco, que é lá no vizinho, né? E a gente vai passando ao largo disso, né? É um equívoco. Né? Ok, uma boa noite a todos, um excelente final de semana. Até a próxima sexta, às 21 horas.